Salve, aleluia, salve. Eu creio que não existe nada, e não existe mesmo, mais belo sobre a terra do que a igreja. A palavra diz que Cristo amou a igreja e se deu a si mesmo por ela. A igreja é a noiva, é a paixão do Senhor. Quando o nosso coração compreende essa verdade, a igreja. E nós temos aprendido que quem diz que é meu irmão, não sou eu. Quem diz que é meu irmão é o meu Pai. Isso faz toda a diferença. Quem diz quem é meu irmão, não sou eu. É o meu Pai que diz quem é meu irmão. Eu não escolho. É o meu Pai. Lá em Lagoinha nós temos um dos pastores que tem uma história muito triste. Havia na cidade um homem que era assim muito rico, mas rico, e talvez tenha sido um dos homens mais ricos do Brasil. Fantástico, trouxe reportagens sobre ele, muito interessante. Esse homem era casado, tinha esposa direitinho e tinha 3 filhos. Mas esse homem não tinha assim nenhum limite moral na vida, nenhum. Esse homem, as mães levavam as filhas virgens para ele. Não era uma coisa assim de fantasia, mas era algo tão terrível. Quando esse homem morreu, logo a herança foi ser dividida. A metade ficaria com a esposa e a outra metade ficaria com os 3 filhos. Mas logo começaram a aparecer muitos dizendo que eram filhos dele. E era só fazer o exame de DNA. Era tão interessante. Aquela fila, fazendo o exame de DNA, e quando comprovava que era filho dele, o DNA era o mesmo, herdava a mesma coisa que os outros 3 filhos. Um dos nossos pastores é um desses filhos assim. Esse pastor tem irmãos que ele nunca viu na vida, nunca tinha visto. E alguns que ele nunca viu mesmo. Nunca participado de uma festa de aniversário, de Natal, nada. Não cresceram juntos, apenas foram frutos do Pai. Mas, por outro lado, isso deixa para nós uma compreensão tão grande. Quem diz quem é meu irmão, não sou eu. É o meu Pai. É o meu Pai. Nós podemos ter maneiras assim tão diferentes de cultuar, coreografias diferentes, podemos ter doutrinas aparentemente tão antagônicas, mas quem diz que é meu irmão não sou eu, é o meu Pai. E a igreja do Senhor não é a soma das igrejas, não é a igreja A, B ou C, mas a igreja é a soma dos salvos, aqueles remidos pelo Senhor. E a palavra diz que o Senhor conhece aqueles que são dele. Por isso, para mim, eu não estou num lugar estranho. Pelo contrário, você é meu irmão. É isso que bate dentro assim. E quando eu encontro principalmente um pastor, dentro do meu coração aquilo queima. Mas se eu pudesse, sabe, assim, abraçar você, beijar você. E algo que nós temos lá em nossa casa, nós somos assim muito melosos, se pudermos falar assim, né, Ana Paula? E porque já faz mais de 40 anos no ministério, mas eu estou começando agora. Eu não quero estar aqui como professor, porque a gente está começando. E algo que nós temos que guardar sempre é isso, que cada dia com o Senhor tem mais, não há limites. Jesus Cristo disse algo tão interessante, que o ladrão veio para matar, para roubar, para destruir. O que o diabo quer roubar? Roubar seu carro lá fora? O diabo vai dirigir carro? Roubar a televisão da sua casa? Ele vai assistir televisão? Ele quer roubar o de mais precioso que nós temos. O que é mais precioso? E pela ótica de Jesus, ele diz: quem pode, com
todas as suas riquezas. Imagine o Bill Gates, quem pode com todas as suas riquezas, ou você que não é igual ao Bill Gates com as suas riquezas, acrescentar um dia ao curso da sua vida. A maior riqueza que temos é o dia de hoje. Aos olhos do Senhor, a maior riqueza que possuímos é o dia de hoje. Nada é mais precioso do que o dia de hoje. E como que o ladrão procura roubar? Basicamente de duas maneiras. Ou nos levando a viver no passado. E viver no passado é viver só de lembranças. E no ministério é uma situação delicadíssima, viver só de lembranças. Aqueles tempos gloriosos, aquele tempo de visitações tão lindas, aquele tempo de conquistas, aquele tempo vivendo lá do passado. Quando Ele não consegue nos levar a viver no passado, Ele nos leva a viver no futuro. E viver no futuro é sempre dizendo assim, um dia ainda eu vou. Um dia, mas Ele não deixa viver o dia de hoje. É apenas o dia de hoje que temos para viver. E quando escolhemos compreender essa verdade e guardá-la no coração, as coisas mudam. E mudam de uma maneira muito profunda, pelo fato de o coração poder descansar, o coração poder estar limpo. A palavra diz, irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, não entre no outro dia com o coração confuso. Ou seja, não tem coisa melhor do que tomar banho todos os dias. Mesmo no frio aqui, eu tenho costume de tomar, nesses dias que estou aqui, eu tomo banho, não sei vocês. Mas na vida também, algo que é tão precioso é exatamente isso. Quando você lê o Novo Testamento, muitas coisas nos impressionam, muitas. Uma delas, que muitas vezes é um choque para a gente, que não tem um personagem no Novo Testamento chamado pastor. Não existe um só que tem esse título de pastor. Você vai encontrar o termo, pastorear o rebanho do Senhor, você encontra Efésios dizendo, ele deu pastor, mas você não vai encontrar assim, pastor Timóteo, pastor Tito, não encontra. Você encontra apóstolos, encontra evangelista, você encontra profetas com o título, mas não encontra um só, a não ser Jesus. O único personagem do Novo Testamento que você vê o título pastor, só Jesus. Nenhum dos outros. Por que o Espírito Santo fez isso? Eu não sei. Porque pastor não é título. Pastor não é título. Pastor não é título. A palavra diz, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe foi dado. Se Deus deu, Deus deu. Se Deus não deu, não adianta querer ter que não tem. Não tem. Se Deus deu, Deus deu. Porque quando Deus não dá, não adianta. Não funciona, não chega. Não chega, não é assim. Se Deus deu. Então vamos ficar em pé um pouquinho. Eu queria que você levantasse a sua Bíblia. É tão bom. Isso. Damos-te graças, bendito Pai, pela tua palavra. Ó Deus, ela é vida. Que nesta manhã ela possa trazer aos nossos corações consolo, possa trazer graça, possa trazer esperança, mas acima de tudo, Senhor, que a tua palavra nos leve a conhecer-te mais, a amar-te mais e, acima de tudo, a trazer alegria ao teu coração. Conceda, Deus, ao pregador sabedoria, conceda-lhe graça, conceda-lhe a tua unção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vamos sentar, então. Encorajando o coração. A palavra diz que não existe nada mais perverso do que o coração do homem.
E o coração do homem não tem conserto para ele. Há 4 anos atrás, meu coração teve um problema, e colocaram 3 stents dentro dele, e está aí pulsando. Mas o coração do homem não tem. O único recurso é um novo coração. É aquele transplante do próprio coração do Senhor em nosso coração. A vida cristã não é o nosso esforço para vivê-la, mas é o permitir que Ele viva através de nós. A fé cristã é diferente de todas as outras religiões, todas as outras. Qualquer religião é formada por adeptos. A pessoa é adepto daquela religião. É adepto do espiritismo, é adepto do islamismo, é adepto do judaísmo, ela é adepta, ela tem adeptos. Mas a fé cristã não. A fé cristã não tem adeptos. A pessoa, para ser um cristão, ela passa por uma experiência tão forte, tão violenta, tão assim terrível, chamada um novo nascimento. Ela nasce de novo. Ela nasce de novo. Ao ponto do Senhor ter dito que se alguém não experimentasse isso, não veria o reino, não experimentaria o reino. Ou seja, a fé cristã não tem adeptos. Dentro dessa compreensão, e principalmente para nós, pastores, algumas coisas assim, muito simples. No ministério, não existe é muito delicado a gente falar para pastores, porque os pastores já sabem tudo. A única coisa que a gente pode fazer é soprar poeira, porque já existe dentro de você. Existe. É um momento mais assim, um encontro como esse, inspira. Quando eu vejo algum colega, dá vontade exatamente de fazer isso que eu falei, abraçar. Porque eu sei que é ser pastor. Pastor não é uma profissão, pastor não é título. Pastor é um dom que Deus deu. E se Ele deu, está aí. E nós temos aprendido 4 realidades apenas. Que a intimidade traz a santidade. A santidade traz a autoridade. E a autoridade nos conduz à conquista. Nosso chamado primeiro é a intimidade. Deus não quer o nosso trabalho. Ele nos quer. Ou seja, Ele quando nos criou para a intimidade com Ele. Para relacionamento com Ele. Ele fez um jardim. Ele não plantou, não foi uma lavoura, Ele fez um jardim. Jardim é lugar de passear, jardim é lugar de namorar. Jardim. Tudo que Deus quer é comunhão com o homem. Relacionamento. A intimidade vai trazer a santidade. Não é a santidade que traz a santidade. Porque a santidade sem intimidade é religião. E a nossa fé não é religião. A nossa fé é resultado da nossa intimidade com Ele. Jesus não precisava orar nunca. Jesus não precisava pedir nada. Mas nós o vemos ali passando dias, passando horas, noites. Tudo que Ele queria era comunhão com o Pai. Comunhão, estar com Ele. Sabe, naquele tempo do namoro, a coisa mais bonita é não ter nenhuma palavra. É estar junto. É estar junto. O Senhor chamou, toda a vontade dEle é esta. A intimidade. Quando, mesmo no meio da fornalha, aqueles 3 que estavam ali, Jesus vem estar com eles, e o rei diz, olha, tem 4 lá. E eles estão passeando. Eu gosto desse termo. Eles estavam ali passeando. A intimidade traz a santidade. Nós procuramos não pecar, não é por causa do medo da consequência do pecado, mas é porque vai ferir o coração da pessoa que mais nos ama. A pessoa que mais nos ama é o Senhor. A intimidade traz a santidade. A santidade nos dá autoridade. A nossa autoridade não é fruto de uma posição. A nossa autoridade não é fruto de uma posição, não.
A nossa autoridade é fruto da intimidade, que traz a santidade, que vai trazer a autoridade. Agora a autoridade vai nos conduzir à conquista. A conquista. E conquista é essa palavra que não tem limites nela. E conquista. Agora o inverso não funciona. Não é a conquista que vai trazer a autoridade, não é a autoridade que vai trazer a santidade, e não é a santidade que vai trazer a intimidade. O inverso não funciona. Para nós, no ministério, quando compreendemos e procuramos vivenciar essa realidade, de cada dia vivermos assim para o Senhor, cada dia procurando fazer esse festival de graça, do favor do Pai, sem olhar, sem disputar com ninguém, só disputar com a gente mesmo. Ou seja, quanto mais eu puder servir o irmão, quanto mais eu puder, em certo sentido, lavar os pés dele. Não existe igreja grande, não existe igreja grande, não existe. Toda igreja é uma igreja em crescimento. Quando entendemos isso, que toda igreja é uma igreja em crescimento. Toda igreja é uma igreja em crescimento. O coração é mau, o coração é perverso, o coração não tem jeito para o coração, não tem. Por isso que a palavra diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda o coração, guarda o coração, guarda o coração. Normalmente, quando dois pastores se encontram, quando eles começam a conversar um pouquinho, eles perguntam: você é casado? Sou. Quantos filhos? E tal. Daí a pouco, a pergunta que brota logo, qual que é? Quantos membros tem sua igreja? Aí naquela hora ele diz: a minha tem tanto. Aí logo o outro tem um brilho nos olhos e diz: olha, a minha tem tanto. Não é assim. Quando o nosso coração vibra com a vitória de cada colega, é a vitória do reino. Quando nós choramos com a queda de algum valente do Senhor, ou seja, o coração, pastor é coração. Pastor é coração. Por isso que, como Carlito disse, aquele tempo de pastor que pregava, não é errado pregar sermão, prega, a gente tem que pregar. Alguém disse assim: o pastor tem que viver o que prega. Tem que viver o que prega. Mas eu já penso um pouco diferente. Ele tem que viver o que prega, mas ele tem que pregar o que vive. Porque quando ele prega o que vive, é mais tranquilo. Quando você lê o Sermão do Monte nada mais era do que a vida de Jesus. É o testemunho dele. É o testemunho dele. Aí você diz: mas não tem que viver o que prega? Tem que viver o que prega. Mas entenda o que eu quero plantar no seu coração. Exatamente isso. A sua vida, a pregação, a igreja. O que a igreja precisa não é tanto assim aquele pregador tão eloquente, tão isto, tão aquilo. Precisa de ter apenas o quê? Um referencial. Aquele modelo. Ou seja, pastor. Pastor é aquele pai, é aquela pessoa que está ali, onde os filhos têm aquela segurança, que muitas vezes a pessoa imagina, como que é isso? Que coisa é esta? Sabe, modelos, todas essas coisas são lindas, são bonitas, estratégias, pode usar tudo isso. Mas o que conta é a motivação. Qual a motivação que está dentro do meu coração em fazer algo? Qual a motivação? Então, o grande problema de todo homem é apenas um só. Por isso que Deus procura poucas coisas. E diz a Escritura que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se fazer forte para aqueles cujo coração é perfeito, aquele coração que é inteiro, aquele coração que é só dele. O ministério
Eu sempre digo, ministério não cansa. Não cansa. O que cansa é o pecado. Ou seja, uma pessoa que está em pecado, ele vive sempre cansadão, sempre arrastando. Mas não é pecado só de adultério, não. Pecado é pecado. Ou seja, o ministério é algo assim, eu posso dizer, tão delicioso. É algo que queima a vida. A pior coisa, eu imagino assim, é uma pessoa casada e ele não ama a esposa. Deve ser um inferno aquilo. Ou seja, o ministério é isso, é amar o que o Senhor ama. Abraçar o que o Senhor abraça. Querer o que o Senhor quer. Então, encorajar o coração é apenas entender isso. Temos o próprio coração do Senhor. E eu preciso manifestar o coração dele. Se teve um homem que abriu o coração e disse para os outros assim, sede meus imitadores. E ele disse, como eu sou de Cristo. Foi Paulo. Quando você abre o livro de Atos, vamos ler aqui, Atos. O livro de Atos é um livro muito interessante aqui. De todos os livros da Bíblia, é um livro que não termina. Normalmente, todos os livros têm um epílogo, não é assim? Aí termina, tem um amém. Mas o livro de Atos não termina. Atos capítulo 28. Atos 28. O verso 30 e 31 dizem assim. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao reino do Senhor. Sem impedimento algum. Vamos falar? Sem impedimento algum. Outra vez? Sem impedimento algum. Outra vez? Sem impedimento algum. Sem impedimento algum. Sem impedimento algum. Houve um momento que Jesus olhou e disse, olha, lá está o príncipe desse mundo. Ele disse, ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim. O coração do Senhor era o coração dele. Era o do Pai. A vontade do Senhor era a vontade do Pai. Muitas vezes as pessoas têm muita confusão a respeito da vontade do Senhor. A vontade do Senhor não é uma doença, a vontade do Senhor não é a vontade do Senhor, é outra coisa. O que é a vontade do Senhor? Ele diz, é a cruz. Essa é a cruz. O que é a cruz? É quando a minha vontade horizontal cruza com a vontade do Senhor vertical, eu opto pela vontade do Senhor. Isto é a cruz. Ou seja, o ministério é exatamente essa compreensão. Eu estou fazendo a vontade do Senhor. Eu estou fazendo a vontade dEle. E fazer a vontade do Senhor exclui qualquer tipo de murmuração. Nós temos aprendido que murmurar basicamente significa isso. Se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Murmurar é isso. Se eu estivesse no lugar de Deus, eu ia fazer diferente. E Paulo chega aqui no final, e as últimas palavras que descrevem seu ministério aqui em Roma, diz, sem impedimento algum. Mas ele estava preso. Sabe, prisão é essa aqui dentro. Prisão não é essa do lado de fora. Prisão é aquela que está aqui dentro, aquela que machuca, aquela que as grades nós construímos. Sabe, o pastor é aquela pessoa assim, tão livre, ele pode estar no fundo de um cárcere. Está livre, está solto. Solto. O coração solto, essa paixão pelo Senhor. É isso que conta. Por isso, vamos fazer uma viagem agora. Queria que você voltasse aqui para Atos 27, porque o ministério é uma caminhada. Cada dia com o Senhor, cada dia com Ele. E nessa caminhada nem sempre aquilo que nós sonhamos que iria acontecer, mas temos aprendido que murmurar
é dizer: Deus, não a minha vontade, mas a tua. O verso capítulo 27, verso 1, começa dizendo a palavra quando. Vamos falar? Quando. Uma das coisas tão bonitas é que o quando, é o quando o nosso quando, é o quando de Deus, é tão interessante. O nosso coração é perverso. O nosso coração é terrível. E muitas vezes nós achamos que o quando é aquele quando. Mas Deus nos ensina que o tempo dele nem sempre é o nosso tempo. Nem a nossa hora é a nossa hora. Mas quando, o nosso quando é o quando do Senhor, nós podemos descansar. Não tem coisa melhor do que descansar. Ainda que nós não tenhamos a graça de entender os caminhos do Senhor. José, durante todo aquele tempo que ficou dentro de um presídio, lugar escuro, fedorento, comida ruim, ele podia estar ali, só murmurando: Senhor, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, isso e aquilo outro. Mas chegou o quando, lá estava um homem, o coração dele transformado, mudado. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. E desde a palavra, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramantino que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Verdade que hoje nós vivemos um contexto bem diferente em muitos aspectos, mas os princípios são os mesmos. Os princípios são os mesmos. Paulo tinha uma convicção. Ele queria ir e queria passar por Roma. Ele queria deixar, ele sabia que se Roma caísse aos pés do Senhor, o império cairia, o mundo todo cairia. Por isso, ele disse: eu tenho que ir para lá. Ou seja, Deus nos dá sonhos. Deus nos dá sonhos. Deus coloca propósito no nosso coração. Agora, o modo de chegar até lá pertence ao Senhor. Algo que nós temos aprendido é exatamente ter sonhos. E sonhos assim tão grandes, mas tão grandes, que estão fadados ao fracasso se não houver a intervenção de Deus. Ou seja, nós não podemos ficar numa mesmice. Em outras palavras, o nosso coração tem que envolver e ter os sonhos do Senhor. E Paulo disse: eu vou, chegou a minha hora. Eu posso ir de qualquer jeito. O mais importante não é como eu vou, onde eu vou chegar. O mais importante de uma estrada não é se ela é asfaltada, ladrilhada, seja o que for, onde ela nos leva. O ministério também é assim, aonde ele nos leva. Onde nós vamos chegar? Qual é o tamanho? Se você me perguntar, eu tenho projetos até 100 anos de idade. E posso descrever para você, tintim por tintim. Mas eu só tenho hoje para viver. Só hoje. Tem esses sonhos.